Sejam muito bem-vindos ao canal Em Contas, para você entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. É isso mesmo, mas vamos traduzir tudo em linguagem bem acessível, sem complexidade, em português claro e direto. Venha com a gente, esse episódio foi feito para você. Então, para começar nosso papo, a gente já lança a pergunta que não quer calar. De onde vem o dinheiro que sustenta toda a estrutura de um partido político no Brasil? Entender essa resposta é o primeiro passo para a gente compreender muito do nosso sistema democrático. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nos números, no dinheiro, a gente precisa dar um passinho para trás. É fundamental entender o que, afinal de contas, é um partido político e qual é o papel dele nesse grande quebra-cabeça que é a democracia brasileira. Eles são muito, mas muito mais do que só siglas numa urna. Essa citação aqui, resume a ideia de uma forma perfeita. Pensa assim, os partidos são como pontes. De um lado da ponte está a sociedade, com todas suas ideias, seus desejos, suas demandas. Do outro lado está o Estado. Os partidos são exatamente a estrutura que conecta esses dois lados, que organiza o debate e ajuda a transformar a vontade de um monte de gente em projetos políticos concretos. Exato. E essa função de ponte, na prática, se divide em várias tarefas bem importantes. Os partidos representam diferentes visões de mundo, selecionam lideranças e, um ponto que é crucial no nosso sistema, eles têm um monopólio para lançar candidaturas. É isso mesmo, no Brasil não existe candidatura avulsa. Para concorrer a qualquer cargo eletivo, a pessoa precisa, obrigatoriamente, ser filiada a um partido. Isso transforma eles em peças centrais do jogo. Agora, vamos entrar num ponto que, gera uma confusão danada. Partido político é uma entidade pública, tipo um órgão do governo, ou é uma entidade privada, como uma empresa? A resposta para essa pergunta mudou com o tempo e define totalmente como eles funcionam hoje. Pois é, a grande virada de chave foi a Constituição de 1988. Antes dela, os partidos eram vistos quase como uma parte do Estado, eram entidades de direito público. Depois de 88, eles passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado, assim como uma associação ou uma fundação. E essa mudança não foi só um detalhe técnico, não. Foi uma decisão fundamental para garantir a liberdade política no país. E por que essa mudança foi tão importante? Para garantir uma coisa chamada autonomia partidária. Para ficar mais fácil de entender, pensa na concessionária que administra uma rodovia. A empresa é privada, mas o serviço que ela presta é público. E ela tem que seguir regras super rígidas do governo, certo? Com os partidos é parecido. São entidades privadas, com liberdade para se organizar por dentro, mas como eles exercem uma função pública essencial para a democracia, eles são fiscalizados de perto. Muito bem, agora que a gente já entendeu a parte conceitual, o que são os partidos, vamos para o que interessa, o financiamento. Basicamente, os recursos que abastecem os partidos vêm de dois grandes lugares, fontes públicas e fontes privadas. E olha só que interessante, ao contrário do que muita gente pode pensar, o nosso sistema de financiamento foi desenhado para ser majoritariamente público. A maior parte da grana vem sim de fundos do governo. E isso ficou ainda mais forte depois de uma decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, que mudou completamente as regras do jogo. E essa história do financiamento público não é de hoje, não. O fundo partidário, por exemplo, existe desde 1965. Mas o grande divisor de águas foi mesmo em 2015, quando o STF proibiu que empresas fizessem doações. Para compensar essa perda de receita, 2 anos depois, em 2017, foi criado um segundo fundo público, e bem mais robusto, o Fundo Eleitoral. Foi aí que o modelo que a gente tem hoje, que é predominantemente público, se consolidou de vez. E aqui está um ponto crucial para não fazer confusão. Fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra, completamente diferente. O fundo partidário, como o nome já diz, é para o dia a dia do partido, pagar aluguel, funcionários, conta de luz, essas coisas. Já o fundo eleitoral é dinheiro carimbado só para eleição. Fazer santinho, organizar comício, impulsionar posts e um detalhe importantíssimo, o que sobra do fundo eleitoral tem que ser devolvido centavo por centavo para o Tesouro Nacional. Não dá para guardar numa poupança para a próxima campanha não, hein? Ok, então a gente já viu de onde o dinheiro vem. Agora a pergunta é, para onde ele pode ir? E olha, não é uma escolha livre não. A lei estabelece regras bem claras e bem amarradas sobre como esses recursos, principalmente os públicos, podem ser usados. A lei traz uma lista bem detalhada do que pode. As despesas vão desde os custos mais básicos de administração, como o aluguel e os salários que eu comentei, até a criação de institutos para pesquisar e debater ideias. A lista também inclui gastos específicos, como programas para incentivar que mais mulheres participem da política e, claro, todas as atividades de campanha durante o período eleitoral.
Vamos avançar para a gente ver o outro lado da moeda. Se existe uma lista de gastos permitidos, também existe uma lista bem clara de fontes de recursos que são estritamente proibidas. E, obviamente, todo esse sistema precisa ser controlado de perto para funcionar. E essas proibições, gente, fazem todo sentido quando a gente para pensar. Por que não pode receber dinheiro de fora do país? Ora, para proteger a nossa soberania, para evitar que interesses de outros países interfiram na nossa política. A proibição de doação de empresas, como a gente já viu, foi para tentar equilibrar a disputa e diminuir a influência do poder econômico. E da mesma forma, entidades como sindicatos e outros órgãos públicos não podem financiar partidos, para garantir que as coisas não se misturem. Então, o ponto central, o pulo do gato, é este. O dinheiro dos fundos é público. Ele não se torna privado só porque foi transferido para a conta do partido. Por isso, a lei diz que ele tem a aplicação vinculada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro já chega com o destino certo, com uma etiqueta. Ele só pode ser usado para aquelas finalidades que a lei permite e a Justiça Eleitoral fiscaliza tudo, bem de perto, para garantir que a regra está sendo cumprida. Exatamente. E por serem públicos, esses recursos precisam seguir os mesmos princípios de qualquer dinheiro público, como legalidade, moralidade. E tem outro detalhe técnico, mas que é super importante: eles são impenhoráveis. Ou seja, a justiça não pode bloquear esses valores para pagar dívidas que o partido possa ter. É uma forma de proteger a finalidade pública desse dinheiro, garantindo que ele seja usado para o que foi destinado. Chegamos ao final da nossa conversa com uma reflexão no ar. A gente viu como o sistema foi todo desenhado, com um forte financiamento público, regras bem rígidas de gastos e um controle constante da Justiça Eleitoral. É isso aí. O que vocês acharam? Conta pra gente. Sua opinião é fundamental. Deixe seu comentário. Queremos trazer conteúdo que realmente faça diferença. Continue com a gente. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve.